Quais sentimentos as pessoas do seu convívio costumam relatar que sentem quando conversam com você? Suas palavras tendem mais a abençoar ou ferir as pessoas? Será que temos consciência de que algumas palavras podem durar poucos segundos em nossos lábios, mas podem permanecer durante anos no coração de alguém? Eu quero ler Provérbios capítulo 10. Vamos ler do 6 ao 14. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato leva à ruína. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Veja que colocação interessante o rei Salomão faz a respeito da reputação dos justos. A memória deixada pelos justos será uma bênção. O que a gente aprende com isso? Que uma vida marcada pela integridade deixará um legado que continuará falando em seu favor. Depois, o texto compara dois tipos de pessoas: o sábio que aceita a instrução e o insensato que com suas palavras é levado à ruína. No versículo 9, o sábio destaca um dos grandes benefícios da integridade. Quem anda com integridade anda com segurança. Ou seja, a pessoa íntegra não tem necessidade de construir versões diferentes de si mesma, dissimular ou se esconder atrás de máscaras. Ela não precisa lembrar qual mentira contou para essa ou para aquela pessoa, não vive constantemente com medo de ser descoberta. A verdade oferece uma liberdade que a mentira nunca irá proporcionar. Avançando, chegamos à seguinte declaração: a boca do justo é fonte de vida. Em uma região onde a água era preciosa, uma fonte representava vida, refrigério e sustento. O que ele quer dizer com isso? Que as palavras de uma pessoa sábia podem fazer exatamente isso por alguém. As palavras de uma pessoa sábia orientam, encorajam, corrigem, consolam, acalmam e restauram. Mas o contrário também é verdadeiro. Palavras podem carregar violência. Nem toda violência acontece por agressão física. Há pessoas profundamente feridas por algo que ouviram anos atrás. Salomão também contrasta ódio e amor. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Veja que cobrir aqui não significa ocultar coisas erradas, crimes, proteger abusadores ou fingir que o pecado não aconteceu. A ideia aqui é que o amor não fica procurando oportunidades para expor, ampliar e alimentar os conflitos. Em vez do amor transformar cada ofensa em guerra, ele procura o perdão e a reconciliação quando é possível e correto. Talvez
nós nunca tenhamos tido tantas maneiras de falar quanto temos hoje. Falamos pessoalmente, por mensagens, nos grupos, nos comentários, nas redes sociais, gravamos áudios, compartilhamos publicações. E uma palavra que antes alcançaria 2 ou 3 pessoas, agora pode alcançar centenas em poucos segundos. Por isso, essas passagens de Provérbios 10 são extremamente atuais. Antes de falar alguma coisa sobre alguém, talvez devêssemos fazer algumas perguntas. É verdade? É necessário? É justo? Estou dizendo isso para ajudar ou para ferir? Eu diria a mesma coisa se essa pessoa estivesse diante de mim? Isso vale especialmente para fofocas. Às vezes, a informação não é inventada, ela é verdadeira, mas nem toda a verdade precisa ser espalhada. Existe diferença entre procurar ajuda para resolver um problema e espalhar uma informação, porque a língua não cabe dentro da boca. A pessoa sábia não vai apenas questionar: isso é verdade? Ela também irá se perguntar: o que farei com essa verdade? Sabia que dentro de casa isso se torna ainda mais importante? Maridos e esposas precisam tomar cuidado para não transformar palavras em armas. Pais precisam lembrar que palavras repetidas ajudam a formar a maneira como os filhos enxergam a si mesmos. Uma criança que ouve constantemente: você não faz nada direito, você não vai dar em nada na vida, seu irmão é muito melhor do que você, pode carregar as consequências dessas frases pelo resto da vida. Mas vimos que palavras também podem ser fonte de vida. Eu acredito em você, vamos tentar novamente, eu perdoo você, eu estou com você, vamos orar por essa situação. Deus é poderoso para te restaurar. Não precisamos bajular ninguém nem esconder a verdade. A pessoa sábia, ela tem a habilidade de dizer verdades difíceis sem transformar essas verdades numa arma. Tenha sempre em mente que as palavras podem durar segundos na boca, mas podem permanecer durante anos no coração de alguém. Então fala para mim, o que você pensa sobre tudo isso? Você deseja ser alguém cuja presença não aumenta os conflitos, mas leva paz, esperança e vida para os ambientes onde chega? Então, comece prestando atenção às suas palavras. Será que existe alguém para quem você precisa pedir perdão pelo que disse? Lembre-se se há alguma conversa maldosa que você precisa parar de alimentar. Quem sabe existe uma pessoa perto de você que precisa ouvir uma palavra de encorajamento. Não subestime aquilo que Deus pode fazer através de uma boca governada por sua sabedoria. Decida hoje fazer da sua boca uma fonte de vida. Eu quero orar com você. Pai amado, obrigada porque a Tua palavra nos ensina que as nossas palavras geram consequências. Coloca Tua sabedoria em nossos lábios e Tua verdade em nosso coração. Livra-nos das mentiras, das fofocas, da agressividade e de toda palavra utilizada para humilhar ou destruir. Que tenhamos humildade para pedir perdão quando ferirmos alguém e discernimento para saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Que nossas palavras levem consolo aos abatidos, orientação aos que precisam de conselho, correção em amor aos que estão errando e esperança aos que pensam em desistir. Que a nossa boca seja verdadeiramente uma fonte de vida e que, através daquilo que falamos,
o caráter de Cristo seja percebido em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você um ótimo dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Semeando a Graça, na apresentação Bispa Érica.